Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Eu sou a sua apresentadora principal, médica especialista em longevidade, e hoje nós vamos nos debruçar sobre uma urgência médica silenciosa. Olá, eu sou o especialista convidado desta nossa discussão, também médico, com atuação clínica focada em senescência e oncologia preventiva. E, bom, o tema de hoje requer a nossa máxima atenção. Com certeza. O nosso material base hoje inclui uma transcrição detalhada de análises clínicas focada especificamente em 12 sinais de alerta silenciosos do câncer de pâncreas. É um tópico inegavelmente pesado. Sim, a reputação da oncologia gastrointestinal e, particularmente, do câncer de pâncreas é sombria. E isso ocorre na esmagadora maioria das vezes porque a detecção acontece tarde demais. Exato. A taxa de sobrevivência despenca de forma drástica quando o tumor se espalha. Mas a nossa missão com o painel de hoje não é causar pânico em quem nos ouve, de forma alguma. Precisamente. O objetivo é armar o nosso público, em especial aqueles que já passaram dos 60 anos, com conhecimento puro e prático. O corpo, veja bem, ele sempre envia sinais. O desafio contínuo é justamente saber como interpretar a linguagem que o corpo está usando, não é? Vamos tentar decodificar os mecanismos biológicos por trás desses sintomas que, em um primeiro momento, parecem totalmente desconexos. E para estabelecer o contexto, nós precisamos olhar para dados concretos. Pesquisas vastas e registros médicos, como o registro dinamarquês, por exemplo, mostram padrões fascinantes. Eu li os dados desse registro e achei impressionante. Pois é, os registros revelam que alguns desses sinais de alerta iniciais não aparecem na véspera de um diagnóstico incurável. Eles aparecem meses ou até um ano completo antes de qualquer suspeita clínica oficial. Um ano antes? Quer dizer, é uma janela de oportunidade imensa se soubermos para onde olhar. O problema é que o pâncreas é um órgão tão profundo, digamos assim, que os seus pedidos de socorro se disfarçam. Se disfarçam de problemas cotidianos. Como ele fica enraizado lá no retroperitônio, atrás do estômago, o alerta se mistura com queixas comuns. É o segredo da persistência que devemos buscar. Então vamos começar a desvendar isso. A nossa primeira sessão de análise aborda o que as fontes chamam de o problema de encanamento. Os sinais mais visíveis que acontecem devido a um bloqueio físico. Sim, quando o tumor age literalmente como uma barreira mecânica no corpo. O primeiro sintoma dessa fase, que me chamou muita atenção, foi a coceira intensa, o prurido. E eu confesso que, lendo a biologia disso, é perturbador. Como um órgão no centro da barriga faz a pele do braço coçar ao ponto de impedir o sono? A resposta está em um engarrafamento químico brutal. O pâncreas tem uma porção mais larga à cabeça, e o ducto biliar comum passa bem ali, colado a ela, às vezes até passando por dentro dela. Esse ducto sendo a rodovia principal que transporta a bile do fígado para o intestino, certo? Exatamente. Se um tumor maligno cresce ali, ele esmaga essa via. O trânsito de bile, que é cheia de sais biliares, é interrompido. Sem saída pelo intestino, esses sais refluem diretamente para a corrente sanguínea. E eles acabam se depositando logo abaixo da pele de todo o corpo. Sim, e sais biliares são detergentes naturais altamente irritantes. Eles banham as terminações nervosas cutâneas, é isso que causa uma coceira desesperadora semanas antes de qualquer diagnóstico oncológico. É um alarme químico puro. E esse mesmo engarrafamento que faz a pele coçar, se mantido por semanas, evolui para icterícia, não é? Porque a bile continua vazando para o sangue. Com certeza. A bilirrubina, que é o pigmento natural da bile, satura o sangue. A pele e a parte branca dos olhos adquirem um tom amarelado muito característico. E a mecânica da eliminação muda drasticamente. As fezes ficam pálidas, quase cor de argila, porque não recebem a bilirrubina, enquanto a urina fica escura como chá preto. O rim entra em exaustão, tentando filtrar esse pigmento do sangue. E existe um impacto anatômico regressivo muito sério no estudo. Você diz em relação à pressão que volta para os órgãos acima do bloqueio. Precisamente. A bile estagnada expande violentamente a vesícula biliar.
No exame clínico abdominal, nós palpamos isso como uma massa lisa e indolor logo abaixo das costelas à direita. É o clássico sinal de Courvoisier. As fontes também mencionam a hepatomegalia severa nesse processo. O fígado incha muito pela pressão, sim. Mas, infelizmente, o inchaço hepático também nos diz que, na metade dos casos diagnosticados, as células cancerígenas já migraram e formaram metástases ali. O que nos leva à questão da massa abdominal em si. Se alguém apalpa um tumor através do abdômen, considerando a profundidade do pâncreas, o sinal de alerta inicial já passou há muito tempo. É um quadro avançadíssimo. Em cerca de 80% desses casos em que a massa é palpável, o tumor já envolveu artérias fundamentais ou se fixou irremediavelmente. Não é mais operável no momento do diagnóstico. Por isso, a urgência em decodificar os sussurros biológicos prévios. E isso nos leva à segunda sessão do nosso painel de hoje, que é o efeito dominó na digestão. O colapso do processamento, digamos assim. Sim, o bloqueio que nós acabamos de descrever impede que a bile passe, mas também impede a chegada dos sucos vitais do próprio pâncreas ao intestino. É uma falha crítica. Uma falha cataclísmica para o metabolismo. O pâncreas fabrica enzimas inegociáveis. Lipase para gorduras, amelase para carboidratos, protease para proteínas. Sem elas, o alimento desce pelo trato digestivo completamente intacto. O paciente mastiga, o estômago enche, mas em nível celular, as fontes deixam claro que o corpo inicia um processo de inanição. Ele não absorve mais nutrientes. E o reflexo imediato disso nas fezes é a esteatorreia. Exato. Como a lipase não chega, a gordura da dieta não é quebrada. As fezes se tornam pálidas, mas acima de tudo extremamente volumosas e oleosas. Elas chegam a boiando na água. E as transcrições das análises citam um odor fétido inexplicável associado a isso. Isso ocorre devido à biologia do microbioma intestinal. As bactérias não estão adaptadas a receber gordura crua em tamanha quantidade. Elas iniciam uma fermentação caótica que produz gases e compostos de enxofre. É um alarme biológico gritante. Mas a parte do colapso digestivo que eu considerei mais assustadora foi a perda profunda de apetite, a anorexia do câncer. Porque não é só sentir o estômago cheio devido ao tumor comprimir o piloro. O tumor sequestra o sistema nervoso. Ele faz uma sabotagem hormonal sistêmica. A grelina, que informa ao cérebro que estamos com fome, sofre uma queda abrupta. Em paralelo, a leptina sobe e trava o corpo em um estado falso de saciedade contínua. E há a questão da resposta imunológica, não há? Sim, o sistema imune lança uma torrente de citocinas inflamatórias para combater a neoplasia. Essas moléculas penetram o cérebro, atingem o hipotálamo, que é a nossa central do apetite, e simplesmente desligam a vontade de comer. O paladar também é distorcido por essa inflamação sistêmica, causando um gosto metálico. Agora, atuando como um contraponto crítico, pensando em quem nos acompanha e pode estar preocupado. A dispepsia, a indigestão, é muito comum. É uma queixa de consultório quase universal, sem dúvida. Como, então, o nosso público com mais de 60 anos deve diferenciar uma azia rotineira, que quase todo ser humano adulto experimenta, de um alerta pancreático grave? O critério delimitador apontado pelas pesquisas do registro dinamarquês é muito claro. É a teimosia crônica do sintoma. Uma indigestão por dieta responde a um antiácido e some em 2 dias. E a pancreática não cede. Não cede de forma alguma. É um desconforto contínuo, uma intolerância gástrica que se estende por 6 a 12 meses antes do diagnóstico, sem um gatilho alimentar óbvio e sem melhora com medicação padrão. É a persistência sem explicação. Entendo. É a mudança persistente no padrão. E essa falha absortiva prolongada nos introduz ao que os estudos médicos categorizam como sequestro metabólico. A caquexia cancerosa. A perda de peso inexplicável. Sim, indivíduos relatam, os dados do banco Key Research provam que indivíduos perdem mais de 4,5 kg sem nenhuma restrição calórica proposital. A musculatura simplesmente evapora. Eu cheguei a pensar na seguinte analogia para explicar isso. É como se o paciente tivesse um inquilino mal intencionado em casa.
O inquilino que não paga aluguel, invade o relógio de força e rouba a eletricidade da casa toda para minerar criptomoedas. É uma metáfora biologicamente muito acurada. O tumor sequestra a energia vital. A glicose do paciente é sugada por ele. E a estrutura da casa, os músculos, começam a ruir. As células do carcinoma pancreático operam com um metabolismo ineficiente e enlouquecido. Elas devoram a glicose. E para sustentar o próprio crescimento e a inflamação, aquelas citocinas forçam o corpo a quebrar ativamente a sua própria proteína muscular e tecido adiposo. É um processo de autodestruição forçado. E não surpreende que a consequência primária seja uma fadiga excruciante. Uma exaustão profunda, que uma noite de sono não chega nem perto de aliviar. E as fontes clínicas mencionam a anemia agravando essa fadiga. Sim. Os tumores frequentemente causam microlesões dos tecidos ao redor. Há um gotejamento lento e invisível de sangue no trato digestivo. O corpo perde glóbulos vermelhos, o transporte de oxigênio falha e a demanda de energia do câncer não para de subir. O paciente está literalmente operando sem combustível e sem ar em nível celular, o que é desolador. E enquanto esse inquilino mal intencional drena a energia, ele também cresce fisicamente. O que nos leva à quarta sessão da nossa discussão médica. A invasão nervosa anatômica. Exato. O abdômen é uma vizinhança apertada. Quando o tumor no corpo ou na cauda do pâncreas cresce, ele começa a atacar os nervos adjacentes, causando aquela dor contínua nas costas e no epigástrio. O desafio diagnóstico aqui é gigantesco. Muitos pacientes culpam a postura, o colchão ou o esforço no jardim por uma dor nas costas que não cede. Mas o pâncreas repousa contra a coluna vertebral, quase encostado nela. E logo atrás dele fica o plexo celíaco e os nervos esplâncnicos. Uma rede neural autônoma vastíssima. E o câncer invade agressivamente as bainhas desses nervos. É uma dor visceral surda. O aspecto posicional dessa dor é um detalhe clínico crucial que o público precisa conhecer. Deitar de costas, na posição supina, torna a dor quase insuportável, não é? Piora drasticamente. E é puramente mecânico. Ao deitar de barriga para cima, o peso do estômago e dos intestinos recai sobre o pâncreas inflamado e rígido, esmagando-o contra a coluna e contra os nervos. E por isso o paciente instintivamente se curva para frente ou adota a posição fetal para conseguir dormir. Sim, essa postura afasta as vísceras e alivia a tensão no plexo celíaco. Uma dor lombar que não responde à fisioterapia e que obriga o indivíduo a mudar sua postura de sono demanda investigação oncológica séria. Agora, abordando o que é possivelmente o sinal sistêmico mais alarmante e inesperado dessas pesquisas, estamos falando do desenvolvimento abrupto de diabetes. O diabetes de início recente. Sem dúvida, um dos indicativos indiretos mais formidáveis da patologia. Nós conhecemos a narrativa clássica do diabetes tipo 2. Desenvolve-se lentamente ao longo de anos, fortemente associado a sedentarismo e histórico familiar. Mas os dados mostram pacientes com mais de 50 anos, sem nenhum fator de risco, tendo picos súbitos e violentos de glicemia. Como o pâncreas é o grande maestro do controle glicêmico, o tumor interfere de duas maneiras brutais. A primeira é destrutiva. O tumor infiltra e destrói fisicamente as ilhotas de Langerhans que abrigam as células beta. As exclusivas produtoras de insulina do corpo humano. As únicas. Com a destruição da fábrica, a produção de insulina cai de um abismo da noite para o dia. Mas a agressão secundária é ainda mais complexa do ponto de vista sistêmico. Porque o tumor afeta a insulina que sobra, secretando peptídeos, correto? Exatamente. O tecido maligno age como uma glândula perversa. Ele lança no sangue substâncias químicas como a adrenomedulina. Essa molécula navega pelo corpo, gruda nas células musculares e no tecido adiposo e basicamente altera a fechadura delas, tornando as células surdas aos comandos da insulina restante. Uma resistência aguda e profunda à insulina se instala em semanas. Os níveis de açúcar explodem no sangue sem nenhuma justificativa baseada no estilo de vida.
é mandatório investigar o pâncreas nesses casos. E falando em alterações no sangue, o último grande sinal de alerta do material revisado foge completamente da região do abdômen. Os coágulos sanguíneos nas pernas, conhecidos como trombose venosa profunda. A síndrome de Trousseau foi documentada no século XIX e permanece como um red flag clínico inquestionável. Pacientes apresentam vermelhidão, calor e um inchaço severo na panturrilha. Como a biologia oncológica na barriga coagula o sangue nas extremidades. O corpo opera como um ecossistema estritamente conectado. Cânceres pancreáticos, assim como os gástricos, são notórios por liberar torrentes de compostos proteicos como mucinas e fator tecidual direto na circulação venosa. Que funcionam como gatilhos de coagulação falsos, não é? Gatilhos poderosíssimos. Eles convencem quimicamente as plaquetas de que há um trauma hemorrágico grave no corpo precisando de contenção, mesmo sem haver ferida alguma. O sangue se torna espesso, altamente pró-coagulante. E os coágulos se formam nas pernas, com risco iminente de embolia pulmonar se viajarem. É um risco de vida agudo. Se o indivíduo desenvolve trombose venosa sem um fator provocador óbvio, sem repouso prolongado no leito, sem uma longa viagem de avião ou pós-operatório, a medicina exige um rastreio oncológico completo no abdômen. Reunindo todos esses fios clínicos que discutimos, é assombrosa a centralidade do pâncreas. Um simples bloqueio afeta a cor da urina e a textura das fezes. Moléculas inflamatórias derretem músculos e anulam a fome basal. E a química alterada cria um quadro diabético súbito e coágulos na perna. A genialidade investigativa que pedimos da classe médica e a conscientização que pedimos ao público é observar o mosaico completo. É não olhar o sintoma de forma isolada. Exato. Uma indigestão isolada tem inúmeras causas, uma dor lombar esporádica também. Mas quando a dor é persistente e a ela se junta uma fadiga profunda ou uma aversão repentina a um prato favorito acompanhada de um pico inexplicável de glicose, a narrativa se torna oncológica. A sobreposição temporal e a teimosia contínua desses sintomas são o verdadeiro sinalizador. Para encerrar nossa discussão hoje, eu gostaria de pontuar uma reflexão muito provocativa que extraímos das entrelinhas dessas pesquisas de ponta. Por favor, siga em frente. Culturalmente, em termos de saúde pública, nós fomos treinados para ouvir o corpo apenas quando ele grita. Nós procuramos ajuda médica urgente quando a dor já nos dobra ao meio, ou quando a pele já adquiriu aquele tom amarelado irreversível. E sabemos que, biologicamente, o grito já é o estágio final da doença. Precisamente, mas os estudos sobre a nova detecção precoce apontam para uma revolução fantástica. O foco agora é nos ensinar a prestar atenção enquanto o corpo ainda está apenas sussurrando. A medicina preventiva está trabalhando arduamente na rastreabilidade de microfragmentos de DNA tumoral livre no plasma e em painéis de biomarcadores ocultos no microbioma das fezes. E isso pode antecipar diagnósticos em anos. Imagine um futuro, a curtíssimo prazo, em que um exame indolor na composição celular do nosso trato intestinal poderá revelar um câncer incipiente meses antes daquele primeiro sintoma físico se manifestar. É o ápice da medicina de precisão aplicada à longevidade. Absolutamente. E até que essa tecnologia esteja em cada consultório, o recado para o nosso público permanece focado na vigilância contínua. Observar pacientemente as mudanças, não ignorar sintomas crônicos teimosos e manter o senso investigativo sobre a própria saúde não é um excesso. Na verdade, a principal linha de defesa que a medicina exige hoje. Não poderia concordar mais. O diagnóstico precoce é o único caminho. E encerramos por aqui a análise médica de hoje. Continuem atentos aos sinais vitais. Muito obrigada e até a próxima.